Iniciando a gravação então da nossa sexta aula, tá? Hoje nós vamos ver mais um componente aí, né? Nós já citamos ele lá nas primeiras aulas, mas hoje nós vamos ver ele em funcionamento, que é o nosso servomotor. O que é um servomotor? Para que serve? Em quais opções, né? Em quais casos nós poderíamos utilizar, né? Então hoje nós vamos entender o que é o servomotor, tá? Nós vamos ver como que ele é usado junto com o Arduino, né? Como que nós vamos montar esse projeto na nossa protoboard, né? Utilizando aí o nosso simulador, lembrando que a gente está fazendo o uso do simulador, tá? E colocar os comandos que ele vai receber para funcionar. Claro que nós vamos usar os comandos conforme o nosso projeto. Nós vamos aprender hoje, né, o comando mais simples, que é o de movimentação, né, a mudança de ângulo de 0 para 90 graus apenas aí. Beleza? Então ele aqui no Arduino, né, nós vamos inserir primeiro o Arduino lá no nosso Tinkercad. A gente quase sempre começa aí com o Arduino, né? Então para quem não lembra ou não assistiu, tá chegando de gaiata aí hoje, as aulas foram gravadas, estão lá no canal, tá? Então assistam como que acessa, tá? Vou só dar uma reformulada aqui, mas mais a fundo. Assistam a aula gravada se você não assistiu, tá? Então, nosso simulador, nós vamos abrir aqui o Tinkercad, né? Que é o que nós estamos utilizando. O meu já tá até aberto aqui. Esse aqui é o nosso projeto de hoje, tá? Deixa eu até abrir um novo aqui. Eu vou abrir um novo para a turma de vocês. Eu vou vir aqui em circuito, criar um novo circuito, vou dar aí o nomezinho pro nosso circuito. Aqui, ó. Turma 352, aula 6, que eu sei que é da turma de vocês aí, tá? Então vamos inserir o Arduino, que nós vamos precisar do nosso Arduino, né, para fazer essa ligação, para fazer, né, o estudo aí do nosso servo. Vou colocar ele em pezinho aqui, ó, basta eu girar. A gente conseguir ver mais ou menos aqui o nosso projeto, né? Então inserir aqui o Arduino, tá? Inserir ele lá no nosso Tinkercad. Depois nós vamos inserir a nossa protoboard, né? A nossa placa de ensaio, onde nós vamos fazer as nossas conexões, tá? Basta a gente clicar e inserir a protoboard lá na nossa área do projeto, né? Pode pegar a protoboard pequena, né? Colocar ela lá. Lembrando, a disposição aqui fica a critério de vocês, tá, pessoal? Essa disposição aqui, ela vai ficar a critério de vocês. Deixa eu abrir aqui o Tinkercad. Vou colocar aqui ela, né? Vou descendo aqui na minha barrinha, vou procurando as minhas aqui, ó. Eu tô fazendo ela aqui ao contrário para vocês verem que a gente consegue fazer de qualquer posição, né? Pode girar aqui o nosso componente, tá? Numa boa. Então inserimos aí a nossa protoboard. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos para a peça principal. Não falei muito do Arduino nem da protoboard, porque a gente já falou, já é os dois objetos que nós já utilizamos, já foi apresentado para vocês. Agora nós estamos falando aí dos objetos, né, dos componentes que não trabalhamos, como o servomotor, tá? O que é o servomotor? O servomotor é esse carinha aqui, pessoal, tá? Deixa ele carregar, deixa ele abrir. Não, esse carinha aqui, ele tem essa ligação, né, que vem com 3 fios, tem essa barrinha aqui, tá? Ele é utilizado para controle de precisão em projetos de automação industrial. Não só para isso, mas serve para você fazer várias coisas que você haja necessidade de movimento, né?
Então existem vários projetos, eu vou falar de algum deles aí durante a explicação do servomotor, mas ele funciona basicamente como uma engrenagem, onde o Arduino manda o pulso para ele fazer ou o movimento para cima ou o movimento para baixo, ou no caso desse aqui que ele é 360, ele pode girar, né? Ele gira total, tá? Então nós temos esse aqui é um que gira 360, né? Nós temos aqui a haste bem maior. Tem uns que só giram 90 graus, ou seja, ou ele é para cima ou ele é pro lateral, né? Ou ele é assim ou tá assim. Ele só faz esse movimento. Esse aí não, esse aí gira, né? Ele faz um 360, tá? Então ele usa aí a sua posição conforme os dados informados pelo nosso Arduino. Então, professor, eu vou ter que programar esse Arduino? Vou ter que programar. Nós vamos fazer a programação lá no nosso código, lá no Blocks, para que ele consiga fazer isso aqui, né? Para que ele consiga executar o movimento, tá? Quais são os componentes que nós temos aí dentro do nosso servomotor, tá? Nós temos o atuador, né? Que nada mais é do que o motor junto com as engrenagens. Vai ter um motorzinho que vai fazer a engrenagem girar, fazendo o nosso motor, né? O nosso servomotor girar na posição que a gente deseja, tá? Alguns dos servos trabalham, né, com 180, igual eu falei, né? Ele vai fazer aqui do 0, 90, 180, e tem uns que faz o 360 que dá o giro completo, né? Aquela hélice dele gira completamente. Então existem alguns modelos, tá? Aqui é ele por dentro, né, para você ver aí como que funciona, né? Então aqui nós temos um motorzinho, ó, o motorzinho vai girar, vai fazer engrenagem, né? Carregar, e aqui ele vai fazer aí a nossa barrinha subir ou descer, tá? Aqui nós temos alguns capacitores, que é um circuito de proteção, né, para poder gerar a posição. Aqui nós temos um resistor, onde ele vai girar, né, fazer o nosso movimento, ajudar aqui na engrenagem, tá? A tampinha inferior, né, e a tampa superior pra gente fechar ele. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, se eu vou conseguir mostrar. Ó, ele tá num projetinho aqui, tá? Depois eu vou ligar esse projeto para vocês verem. Ver se eu consigo aqui, porque ela tá invertida. Aí, né? Então aqui é o nosso motorzinho. No meu projeto aqui eu tenho dois, né? Tenho dois aqui para ele fazer a açãozinha aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no projeto. Tá? Então aqui ele é composto, essa caixinha, dentro dessa caixinha, dentro do servomotor, ele é composto por essas ferramentas aqui, tudo, tá? Por esses componentes aí, tá? Vamos inserir agora o nosso servomotor, né? Vamos inserir. Vamos pegar ele lá na nossa área de teste e jogar ele lá, tá? Na nossa área de produção. Microservo é o nome do componente que nós vamos utilizar. Então vamos lá no nosso Tinkercad, né? Vamos procurar aqui, ó, microservo. Tá? Então aqui no nosso microservo, né? Esse aqui a gente consegue, como esse aqui é um controlado, né? É simulado, a gente pode fazer ele rodar os 360, ou só os 180, ou só 90, tá? Então aqui depende aí do seu projeto, tá? Então aqui nós temos essas três pontinhas, né? Ó, potência, sinal e solo, ou seja, terra, positivo e o fio de sinal, que é o que vai vir um comando aqui do nosso Arduino. Ele que vai dizer qual é a potência que ele vai girar, que ele vai fazer, tá? Então aqui, ó, as cores para vocês não corrigir, né? Ele é acionado por meio de 3 fios, tá? São 2 fios de alimentação e um de sinal. Então na alimentação nós sempre vamos ter positivo e negativo e um fio para vir o sinal de controle. Então aqui, ó, a alimentação positiva é o fio vermelho, né? Então aqui do meio é o positivo.
O marrom é o GND e o laranjado é o sinal. Então é o laranjado que vai ser ligado no Arduino e esses dois vai ser ligado no positivo e negativo aí da fonte, tá? Do nosso Arduino. Nós vamos precisar ligar ele na energia aí, tá? Aqui tem outro modelo, né, ó. Aqui a gente consegue colocar várias posições, várias engrenagens aqui, ó, depende do para que a gente quer usar, né? Então aqui tem de várias pontas, tem aqui de 3, 6 pontas, ó, 4 pontas, 2 pontas, redondinho, tá? Então aqui é onde vai a engrenagem aqui em cima, tá? Quais são os projetos? Eu trouxe aqui alguns projetos para vocês que utilizaram o servomotor, né, ó. Esse aqui, olha só que bacana, esse aqui é uma garra utilizando o servomotor, tá vendo? Tem um servomotor aqui, e ainda tem esse servomotor aqui. O que esse projetinho faz, né? Ele vai girar da esquerda para a direita e vai fazer a minha mãozinha lá abrir ou fechar, né? E ainda mais, os conectores aqui, esse servomotor, ele está sendo manipulado por joystick, ou seja, eu vou apertar para um lado e ele vai para aquele lado, eu vou apertar para o outro, ele vai girar para o outro lado, tá? E claro que isso é um projetinho mais avançado, aqui nós estamos trabalhando com MDF, né? Então aqui nós temos já mais componentes, coisas mais, né? Mais puxadas. Então aqui é só em questão mesmo para vocês saberem que tem esse projeto, né? Olha só esse projetinho aqui também, tá? Eu vou ver se eu consigo trazer ele pronto na próxima aula, né? Que é o projetinho da cancela, tá? Só que esse projeto da cancela, ele tem o seguinte, ó. Se o nosso carro chegar aqui na frente desse sensor, que nós vamos fazer um projeto com ele, eu pretendo fazer desse projetinho aqui com vocês. Se eu conseguir até a aula que vem adquirir aí o sensor, né, a gente faz. Se o carro chegar até na frente do sensor, ele manda um sinal para o Arduino e o Arduino manda um sinal para o servo. Fazendo o quê? Que ele abra a cancela, né? Olha só que bacana. Então, chegando aqui, a cancela abre, você passou, a cancela fecha novamente. Então, muito bacana, igual mais ou menos aquele que acontece nos estacionamentos, só que o estacionamento, o sensor dele é no chão, né? Ele sente passar as duas rodas ali e ele dá um tempo, ele só faz a liberação, né? Quando você aciona, aperta o botão, ele abre e a cancela só fecha quando ele não sente mais o peso do carro no chão, né? Para não correr o risco da cancela fechar aí sem necessidade, né? Fechar em cima do carro. Tá? Então ele é feito aqui nesse nosso projetinho, claro, com um servomotor, né? Se precisar fazer com a cancela grande, um projeto maior, então um servomotor desse não consegue acionar o peso, né? Então tem que ser um servomotor de maior potência, de maior tamanho. Só que a configuração vai ser a mesma programação e feita também pelo Arduino, tá? Programação envio do sinal para dizer qual a posição que o nosso servomotor vai estar, né? Para cima ou para baixo, né? Vai ser pelo nosso querido Arduino. Então, Arduino serve para muita coisa, tá? Olha só esse projeto aqui, que legal, né? Que o movimento do olho vai fazer o quê? Mexer um olho para um lado, para o outro. E aqui vai fazer abrir e fechar a pestana, tá? Claro que aqui ele tá pretinho, né? Foi bem pintado aqui, né? No caso do meu projeto de conclusão, né, do curso de eletrônica, foi justamente esse do olho, né? Só que não tava assim, todo trabalhado, né? Porque eu não tive tempo de fazer toda essa coisa toda. Mas eu trouxe aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui pra vocês visualizarem. Eu trouxe ele aqui, ó, um projetinho bem parecido, tá? Bem parecido. Ver se eu consigo pôr ele pra funcionar aqui, porque toda vez que a gente mexe o bicho sai do lugar.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês o funcionamento. A gente consegue. Ó, o olho mexe e a pestana é para abrir. A pestana abre e fecha e o olho vai para a esquerda, para a direita. Tá? Então aqui, ó, o nosso projeto funcionando aqui, ó, o motorzinho puxa uma abinha para cá. Deixa eu ver se consigo. Aqui, dá para visualizar melhor. Puxa uma abinha para cá e o outro puxa aqui, ó, nesse sentido, né? Tá vendo? Aqui um puxa nesse sentido e o outro puxa nesse sentido aqui, ó, pra baixo. Então, por isso que a pestana abre e fecha e o olho movimenta, né, ó. Já dá pra tentar depois mexer no projeto, fazer ele abrir mais. Eu ainda pensei em colocar um LED aqui, uma luz, tipo uma bilota aqui no meio, né. Ele foi feito numa impressora 3D, né, esse globo, essas paradinhas todas, foi na 3D, então ficou bem bacana. E aqui a nossa protoboard, né, as fiações do nosso Arduino, né, que nós vamos utilizar aí. E nós vamos fazer essa brincadeira toda aqui agora dentro do nosso simulador, tá? Então, deixa eu tirar aqui da tomada pro bicho parar de fazer zoada. E nós vamos fazer ele aqui dentro do nosso simulador, tá? Se quiser colocar uma câmera dentro do olhinho aqui também pode, tá? Então tem todo um projeto aí, se você quiser, né? Bem trabalhado aí, tá? Então vamos ligar os componentes. A gente colocou lá, né, o nosso servo, colocou o Arduino e a nossa protoboard. Olha só o que é que nós vamos fazer. Nós vamos ligar os 5 volts e o GND na minha protoboard, tá? E ainda vou fazer essa ligação aqui, ó. Eu vou ligar de um lado pro outro. Pra quê? Pra que meus fios não fiquem muito embolados aqui. Viu no meu que tá tudo boladão, né? Então eu posso fazer isso. Então vamos ligar a energia aqui, ó. Cadê meu Tinkercad? Fazer o seguinte, deixa eu girar isso aqui. Aqui, pronto. Então eu vou ligar aqui, ó, meus 5 volts. Meus 5 volts aqui no positivo. E vou ligar aqui o GND lá no negativo. Lembrando, né, a gente costuma colocar o preto pro negativo e o vermelho para o positivo, né? Vou fazer um jumperzinho, vou passar essa energia, ou seja, vou ligar do positivo aqui, ó, para o outro positivo, ou seja, eles estão ligados entre si. E aqui eu vou colocar o negativo para o negativo. Opa. Vamos só trocar as cores, né? Tá vendo que a preocupação sempre é deixar nas cores corretas, que é para vocês entenderem a ligação. Vermelho, pronto. Então fizemos um jumpzinho aqui, ó, né? Positivo, positivo, negativo com negativo. Então fizemos aqui a nossa ligação de força, tá? Então nossa força, nossa energia tá ligada aqui dentro da nossa protoboard através do Arduino, tá? Agora nós vamos ligar o servo, tá? Como eu falei, esse aqui é o solo, é o GND. O do meio é a potência, nós vamos ligar aí no positivo. E esse verde é o sinal que nós vamos ligar lá direto no Arduino. Em qual porta, professor? Aqui eu liguei na 6, se eu não me engano. Na porta 6, tá? Porque tem que ser nas portas PMW. Professora, o que são as portas PMW? Lembra aqui que eu falei que essas que tem o tiozinho é o PMW? Então eu posso ligar ele na 11, na 10, na 9, na 6, na 5 e na 3, tá? Se eu ligar ele em alguma dessas outras, eu não consigo... posso não conseguir fazer funcionar de forma correta o meu motor. Posso dar BO aí, tá? Então vamos lá.
O marrom é o negativo, né? Eu vou ligar ele bem aqui, ó, no negativo. Preto, ó, aqui é negativo. O vermelho é o positivo, então vou ligar ele bem aqui no positivo, ó. Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. O vermelho. E o meu laranjado aqui, eu vou ligar lá no sinal, que é, no meu caso aqui, a 6. Deixa eu diminuir aqui. Assim, pronto. Aí, aqui a gente consegue, ó. Vou ligar aqui. Pronto, meu motor já está aqui no lugar. Em teoria, os fios de ligações dele já está tudo no momento certo, tudo nas entradas certas, né? Tudo aqui onde tem que ser. O que vai rolar agora, pessoal? Depois que eles estiverem acionados aí pelos 3 fios, né? Que vai controlar a posição, nós temos que criar aí o nosso código. Nós temos que mandar aí que o nosso Arduino reconheça e manda o sinal pro servo, tá? Pessoal, no servo nós temos a seguinte situação, tá? Esse aqui é o códigozinho, né? O nosso bloco é bem pequenininho, tá vendo? O bloco é bem pequeno, deixa eu até dar o zoom aqui, ó. O bloco é pequeno, o código aqui também é pequeno. Mas o que acontece? Se não tivesse o bloquinho, vocês teriam que prestar atenção em uma situação, tá? Pra gente entender o código. Esse primeira linha aqui, ó, include servo.h. Isso significa o quê, professora? Que nós estamos incluindo aqui no nosso código em blocos, bloco e texto. Nós estamos incluindo no nosso código a biblioteca servo, tá? Aquilo ali é uma biblioteca, ou seja, são comandos que vão ser ativados. Se você fizer o código todinho e esquecer de dizer que você está usando o servo com essa biblioteca, vai dar BO, você não vai conseguir fazer o seu Arduino mandar o código correto. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar essa função, que é o include, né? Que é o nosso servo aí, tá? Como a gente vai fazer em bloco, nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Repita 10 vezes, ou seja, ele vai repetir 10 vezes o nosso código. Vou vir aqui em controlar, repita. Aqui, ó, repita 10 vezes. Né? Quando eu coloquei repita, ele já colocou intercounter, né? Que ele vai fazer aqui o nosso looping, né? Que ele vai ficar repetindo. Depois, nós vamos colocar aqui, ó, girar o servo no pino 6 em 0 graus. Então, vamos colocar ele lá no nosso girar... Ó, girar servo. Quando eu colocar esse bloquinho do servo, reparem o que vai acontecer. A biblioteca foi incluída aqui automaticamente, tá? E já disse que o meu servo vai estar nessas posições aqui, tá? O meu servo aqui, no caso, é o 6, onde eu liguei, né? Então, ele falou o seguinte, ó, que o meu servo 6 vai estar aqui, né? No 6º pino, tá? Nessa posição 500 e 2500, que é na posição 0 graus aí, tá? Se eu colocar aqui outro valor, 90 graus, né? Ele vai girar o pino para 90 graus. Depois ele vai fazer essa alteração. Porém, eu vou deixar ele aqui com o 0 grau, que é que a gente precisa. Vou esperar 1 segundo, ou seja, ele vai esperar 1 segundo para começar a mover, né? Então, vamos aqui esperar na aba controlar, aqui, ó, aguardar, lembrando que aqui tá em segundos, né? Mas se você fosse digitar aqui, ó, ele aparece em milésimos de segundos, tá? Então, aguarda 1 segundo e eu quero que ele gire novamente o nosso servo. O nosso servo 6
Tá vendo que ele saiu aqui da configuração? Ó, se eu colocar um outro servo, ó, ele cria a configuração do servo 2 e declara ele aqui. Mas como é o mesmo servo, é um servo só que nós estamos colocando, ele vai ficar só uma. Então ele ficou só um, porque ele entendeu, né, que nós estamos com um servo só. Só que agora eu não quero ele em 0, eu quero ele em 90, né? Em 90 graus. E peço para ele aguardar um segundo novamente. Um segundo, eu botei 3. Um segundo. Então vou pedir aqui para ele controlar e aguardar um segundo. O nosso código ele já... Opa, peraí aqui. Oi. Voltou. Acho que voltou. Deu uma bugada aqui no meu microfone. Tá? Mas olha aqui. O nosso código, então, feito em blocos, bem simples, né? Mas esquecendo em blocos, se a gente fosse digitar todo esse código para fazer o nosso robô funcionar, que é o que acontece realmente com o Arduino. Lá no Arduino a gente não tem esse bloco aqui para facilitar a vida, tá? Que é por conta do simulador, por conta da didática justamente para o aluno. Lá nós teríamos que fazer isso aqui, ó, código por código, tá? Então a gente não tem isso. Professora, então o que significa esse for aqui, ó? Que é esse que a gente colocou, o repita, né? Então ele está repetindo o quê? Que se a posição for 0 ou menor que 10, ele vai sempre acrescentar aí, tá? Ele vai acrescentar, o servo motor vai esperar na posição 0 por um segundo, depois ele vai para posição 90 e espera mais um segundo. Então esse aqui é o loop que ele vai ficar fazendo. Vamos ver se vai dar certo aqui? Deixa eu tirar o código. Então o que tem que acontecer aqui? O meu motor tem que vir para cá e girar para cá, ó. Vamos ver se vai funcionar. Iniciando a simulação. Ó, girou, voltou. Girou. Só que um segundo, né? Poxa, um segundo é muito rápido, não dá pra fazer nada aí, não dá nem pra passar um carro. Então o que a gente pode fazer? Alterar aqui, ao invés de um segundo, colocar 3. Vamos colocar 3. Vamos lá ver agora se dá pra um tempo bacana. Ó, agora sim, ó, tá esperando aqui aberto, fechou. Esperando aberto, fechou. Então você vai controlar o tempo que ele vai ficar, no caso, aberta a nossa porteira aí, né? Conforme o tempo que você precisar, tá? Conforme o tempo que você tiver necessidade de fazer. Beleza? Tranquilo? Galera, o nosso projeto de hoje é esse, bem simples aí, tá? Depois nós vamos fazendo mais complexo. A gente tá aprendendo as partes, né? Aprender o LED, aprender o servo motor. Vamos aprender os sensores, até aprender todas as partes para que a gente consiga ir fazer, né? Tentar fazer uma simulaçãozinha mais puxada, né? Mais pro robozinho aí, tentar montar as peças, tudo bonitinho, ver se a gente consegue fazer com o simulador, né? Se não conseguir, eu monto ele aqui fisicamente e explico a montagem, porque o funcionamento das peças vocês vão saber. Beleza? Tranquilo? Galerinha, atividade de hoje. Deixa eu parar aqui a simulação. Atividade de hoje, nós temos aqui o nosso exercício teórico, temos aqui a nossa chamada e tem o exercício atividade prática, né? Aula 6, atividade prática. Compartilhe o seu projeto do servo motor no Tinkercad. Vocês vão adicionar aí e vão me enviar o projetinho de vocês aqui, a parte prática, tá? Professora, eu não lembro como que eu envio. Simples, tá? Você vai vir aqui no seu circuito, tem a opção aqui de compartilhar, né? Você vai vir aqui em convidar pessoas e vai copiar o link, ó.
Copiou o link, você vai lá na atividade. Aqui pra mim, ela não aparece, né, do jeito que aparece pra vocês, né? Aqui pra mim ela aparece assim. Pra vocês aparece a caixinha aqui pra anexar o arquivo, né? Basta você enviar aqui o seu link, o link aí do seu projeto, beleza? Tranquilo? Pessoal, quem tiver, vou parar a gravação.